Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar então, né? Mais uma correção da semana 2, sétimo ano, PET 3. As atividades estão na página 67, 68 e 69 da apostila. O nosso assunto é a formação de Portugal. A centralização do poder em Portugal se deu a partir da Guerra de Reconquista, empreendida contra os muçulmanos que ocupavam a região da Península Ibérica, que é a região de Portugal e Espanha, desde o século VIII. Após a guerra, foi formado o Condado Portucalense, que estava subordinado ao Reino de Leão. Em 1139, o condado conseguiu sua independência, tornando-se Reino de Portugal, primeira monarquia centralizada da Europa. Primeira coisa que eu quero que vocês façam antes da atividade, corrijam essa data na apostila aí. Provavelmente está 1339, mas a data correta é 1139, tá bom? Aqui nós temos o mapa da Península Ibérica, Portugal, o início, e aqui os reinos que vão se tornar a Espanha. Essa região de Algarves vai se tornar também pertencente a Portugal futuramente. Primeira atividade. Além da Guerra de Reconquista, quais outros fatores contribuíram para fortalecer o Condado Portucalense e, posteriormente, o Reino de Portugal? Gente, em alguns lugares vocês vão encontrar isso aqui. Por quê? Porque algumas palavras vieram com hífen desnecessário pela edição. Então, eu fui corrigindo, ok? Então, quais são os fatores que ajudaram a Portugal a se fortalecer como reino? Primeiro, a consolidação da burguesia, a importante posição geográfica, a Revolução de Avis, as profissões e ocupações bem definidas e organizadas. Então, os fatores principais foram consolidação da burguesia, importante posição geográfica. Por quê, gente? Porque aqui o Portugal, né, ele se encontra numa posição muito favorável geograficamente para as navegações e automaticamente para o fortalecimento, porque ele vai se expandir e conquistar muitas terras. Porque ele tem saída para o Oceano Atlântico e pelo sul de Portugal, pelo Mar Mediterrâneo, ok? Com o auxílio do seu livro didático ou da internet, responda as questões a respeito da Revolução de Avis, conflito político e bélico, ou seja, a utilização de armas, ocorridos entre, outra correção que eu quero que vocês façam, 1383 e 1385. Na apostila tem 1885, que envolveu o Reino de Portugal e o Reino de Castela. Corrigindo aqui mais uma vez, a Revolução de Avis acontece de 1383 a 1385, tá bom? Letra A. Estabeleça uma relação entre a morte de Dom Fernando I, rei de Portugal, e a Revolução de Avis. O que tem a ver a morte do rei Dom Fernando com a Revolução de Avis? Muito simples. A Revolução de Avis acontece por causa da morte de Dom Fernando I, tá? Explicando. A morte de Dom Fernando I representava uma ameaça à independência de Portugal. Isso gerou a Revolução de Avis, porque ele tinha apenas uma filha, que era casada com o rei de Castela e desejava anexar o território. Mas os comerciantes eram contra. Quais comerciantes? Comerciantes de Portugal, tá? A ideia dos comerciantes era até mesmo trocar a dinastia, ou seja, mudar a família que governava o país no momento. Bom? Então, a relação entre a morte de Dom Fernando e a Revolução de Avis é que essa Revolução de Avis acontece justamente pela morte de Dom Fernando I. De que maneira a independência de Portugal estava ameaçada com a morte de Dom Fernando I? Por que a independência de Portugal
estava ameaçada com a morte de Dom Fernando I. Motivo principal, gente, eu já falei na questão anterior. Como Dom Fernando tinha uma filha, e naquela época o poder era hereditário, ou seja, passava de pai para filho, não podia passar para filha, e sim para apenas um filho. Como ele não tinha filho, passa para o herdeiro homem mais próximo. No caso, seria o rei de Castela, que era casado com a filha dele. Só que os portugueses, comerciantes, não queriam que isso acontecesse, porque senão eles iam perder a condição de independência e os privilégios que eles tinham conseguido, tá? Então, a Revolução de Avis, ela na verdade foi para impedir a união entre Castela e Portugal, porque com isso Castela ia aumentar o seu poder e Portugal ia diminuir o seu poder. Então, vamos para a resposta. Com a morte de Dom Fernando I, em 1383, eles temiam que Castela dominasse o reino de Portugal e aí perdessem sua independência. Então, esse era o maior medo, tá? Era que Castela conseguisse dominar o reino de Portugal. Letra C. Quais eram os interesses e o posicionamento da nobreza e da burguesia frente a essa questão? Vamos por etapa. A nobreza apoiava a unificação, ou seja, ela queria Castela e Portugal juntos. Por quê? Porque eles tinham perdido muitos privilégios. E tendo essa unificação, eles acreditavam que os privilégios pudessem voltar. Agora, a burguesia era contra a unificação, patrocinando os exércitos. Por que a burguesia é contra, gente? Porque ela perde privilégios. Então, ela vai ter prejuízo. Aqui, a burguesia achava que ia ter lucro, ia ter privilégios, né? Só que a burguesia vai apoiar, inclusive, o exército patrocinando, dando dinheiro para eles. Quais as consequências da Revolução de Avis? O que aconteceu, né? Na letra D agora. A burguesia ajuda financeiramente e consegue destruir o exército de Castela, começando uma nova dinastia em Portugal. Ou seja, eles conseguem expulsar os castelhanos e ainda criar uma nova dinastia, defender e aprovar uma nova dinastia. E aí a burguesia com isso ganha mais poder. A imagem a seguir representa a Batalha de Aljubarrota, embate entre as forças militares dos reinos de Portugal e Castela. Uma das batalhas na Revolução de Avis, na Revolta de Avis. Ocorrida em agosto de 1385, viu que a data lá é 1385? Descreva quais os interesses envolvidos nessa disputa. Aqui nós temos uma iluminura do exército, né? Soldados, de um lado soldados portugueses, do outro soldados castelhanos. Então nós vamos explicar os dois lados. O reino de Portugal recebe o apoio da Inglaterra e da burguesia, que queriam continuar independentes. Por que a Inglaterra queria que eles continuassem independentes, gente? Porque era mais fácil, era um país a mais, digamos assim, era um território a mais para poder fazer comércio, para comercializar. Eles queriam garantir a aliança entre Portugal e Inglaterra. E a burguesia, porque não queria perder os privilégios, igual eu falei lá em cima, não queria tomar prejuízos. O reino de Castela recebe o apoio da França e da nobreza, que queriam que os dois reinos se unissem. Por que a França queria essa união? Porque a França já tinha um comércio paralelo com Castela e era totalmente inimiga da Inglaterra. Lá da Guerra dos 100 Anos da semana 1, né, do Pet 3. E os dois reis, e a nobreza queria, porque ela, igual eu falei lá na resposta da letra C, ela queria para poder ter mais lucro, né, poder voltar com seus privilégios. Queria a união de Castela e Portugal. A imagem abaixo representa o casamento de Dom João I com a princesa inglesa Dona Filipa. Quais os impactos dessa união para o fortalecimento dos interesses expansionistas do Reino de Portugal? Por que houve essa união, gente? Eu já até comecei a falar dela na questão anterior. Esse foi mais um casamento da época, feito por conveniência, interesse. Era uma aliança entre Dom João I, Portugal, e Dona Filipa, Inglaterra, fortalecendo a relação entre os dois reinos.
ou seja, para fortalecer a economia, né, o comércio entre Portugal e Inglaterra. Por isso esse casamento foi feito. A título de curiosidade, era tão comum os casamentos assim, né, arranjados, que alguns noivos só se conheciam no altar ou dias antes do próprio casamento. Nossa última atividade da semana 2. Logo após sua formação, o Estado português adotou uma política expansionista muito forte e saiu na frente em relação ao estabelecimento de rotas marítimas para a África, Ásia e mais tarde para a América. Levando em consideração todos os aprendizados adquiridos e observando o mapa abaixo, liste 4 motivos que tenham impulsionado Portugal a ser o primeiro ou pioneiro Estado centralizado da Europa a se lançar às grandes navegações. Aqui nós temos um mapa sobre as grandes navegações. Em vermelho nós temos as rotas portuguesas, de verde nós temos as rotas espanholas. Temos aqui o Tratado, né, de Tordesilha, aqui no meio, é esse aqui, tá? E agora nós vamos colocar os pontos principais. Nós já falamos isso várias vezes, né? Primeiro, posição geográfica, saída para o Atlântico, com total liberdade, mas também uma possível saída pelo Mar Mediterrâneo, apesar deles não utilizarem. Conhecimento náutico. Portugal criou, né, o Reino de Portugal e os burgueses criaram a Escola de Sagres, só para desenvolver conhecimento náutico. Monarquia centralizada, foi o primeiro país a se formar. Apoio da burguesia financeiramente, a burguesia financiava, ela dava dinheiro. Por que a burguesia dava tanto dinheiro, gente, para as navegações? Porque quanto mais locais colonizados e dominados, mais matéria-prima barata, né, e mais mercado consumidor, um lugar a mais para ela vender suas mercadorias e um lugar a mais para ela buscar mercadorias diferenciadas. E só a título de curiosidade, experiência de navegação na pesca de bacalhau. Porque, como todos mundo sabem, né, Portugal é uma região muito conhecida pela pesca de bacalhau e pela cozinha, né, pela culinária, que eles utilizam muito o bacalhau. Pois é, por hoje ficamos por aqui. Fiquem com Deus, abraço da professora Elaine e se cuidem.